Olá, eu sou Gabriela Cortis, mas pode me chamar de Gabi. Sou uma guia de safaris aqui no Parque Nacional da Gorongosa, em Moçambique. Aqui é também a minha casa. Eu cresci na Vila da Gorongosa, muito perto do parque. Durante a próxima hora, quero levar-vos a um safari. Mas este safari será um pouco diferente. Em vez de sairmos apenas numa manhã ou numa tarde, passaremos um ano inteiro na Gorongosa. Desde a estação das chuvas à estação seca. Vamos! Antes de começarmos, temos que fazer algo muito importante primeiro. No início de cada ano na Gorongosa, juntamos-nos aos líderes tradicionais e outras pessoas das comunidades locais. Todos nós reunimos sob esta velha árvore sagrada para um ritual de Mbamba, para pedir aos nossos antepassados as suas bênçãos. Na nossa cultura, os antepassados fazem parte de nossas vidas diárias. Invocamos os seus nomes e oferecemos-lhes oferendas de alimentos e bebidas. Depois de honrarmos os nossos antepassados, podemos começar um novo ano no parque. Vamos começar o nosso safari logo após o fim das chuvas. Eu amo esta época do ano. A vida nova por toda parte. Renascimento é o que a Gorongosa representa para Moçambique. Nos anos após a guerra, o parque parecia vazio. A maioria dos animais havia sido morta. Mas a Gorongosa ressuscitou das cinzas. Hoje, com mais de 100 mil animais de grande porte, está novamente a prosperar. A Gorongosa e a sua fauna bravia fazem parte de quem somos. Os nossos antepassados acreditavam que todas as famílias deveriam ter um animal totem. Um totem é como um animal espiritual, uma conexão com o mundo natural. O totem da minha família é o hipopótamo. Cada família deve proteger o seu animal totem e não lhe deve causar dano. Isto cria equilíbrio e harmonia entre as pessoas e a fauna bravia. O leão é um animal muito especial na nossa cultura. Eles dizem que pessoas importantes, como os nossos líderes tradicionais,
se tornam leões espirituais depois de morrerem. Os nossos leões selvagens estão a ir muito bem. Dos poucos que tínhamos depois da guerra, agora temos mais de 150. Alguns deles usam colares de rastreamento GPS para permitir que a nossa equipe de conservação os monitore e mantenham em segurança. Muitas vezes, vemos o bando do Sungwe nos safaris. Eles têm o nome do rio que flui pelo seu território. A Flávia é a sua rainha. Com 10 anos de idade, ela é uma das nossas leoas mais velhas. Uma leoa protege sempre ferozmente os seus filhotes, principalmente quando são mais pequenos. Até o pai dos leõezinhos é forçado a manter distância. Sob o olhar atentos da Flávia, os filhotes podem explorar o seu mundo. E crescer para serem grandes leões da Gorongosa. O aumento da nossa população de leões está a ajudar a restaurar o equilíbrio no ecossistema. Durante anos, não tivemos um número suficiente de grandes carnívoros e a população de nhacosos cresceu 10 vezes mais do que o normal. Temos mais de 57 mil agora. Na língua Sena, Gorongosa significa lugar de perigo. Os leões estão a certificar-se de que este nome continue adequado. Toda a gente que vem fazer safaris na Gorongosa quer ver leões. Mas lembro sempre aos meus convidados que existem outros predadores incríveis escondidos à vista de todos. Um louva-a-Deus usa a mesma técnica de emboscada de um leão. Fica no capim, à espera de que o jantar chegue. Considerando o seu tamanho, as suas mandíbulas são tão letais quanto as de um leão.
Só porque algo é pequeno e não nos apercebemos dele, não significa que seja menos impressionante. Os safaris da tarde são os meus favoritos, porque consigo mostrar aos meus convidados o pôr do sol da Gorongosa. Dá-nos sempre uma profunda sensação de paz. Bernardo, um dos nossos caciques ou líderes espirituais, diz: as histórias devem ser contadas à noite, depois de comer, quando o lume crepita, é quando estamos prontos para abrir o livro de há muito, muito tempo. A história da humanidade começou aqui. A Gorongosa fica no final do Grande Vale do Rift, em África. O berço da nossa espécie. Talvez seja por isso que as pessoas que nos visitam sentem uma conexão tão profunda com este lugar antigo. Quando voltamos para o acampamento ao fim do dia, geralmente encontramos alguns dos animais que começam o turno da noite. A Gorongosa parece muito calma agora, mas, acima do nosso alcance auditivo, a escuridão está cheia de sons estranhos. Este é o som dos morcegos que usam a ecolocalização para caçar as suas presas. Limitados pelos nossos sentidos humanos, não ouvimos nem vemos muitas das criaturas maravilhosas que chamam a Gorongosa o seu lar. Em agosto,
a gorongosa começa a sentir-se o calor da estação seca. A água fica mais difícil de encontrar. São boas notícias para quem quer ver os elefantes. Onde quer que haja água, é provável que os encontremos. Todos os dias, um elefante adulto precisa beber tanto quanto uma banheira cheia. Tal como as pessoas que tiram água de um poço, esta é uma oportunidade para as famílias de elefantes se encontrarem e compartilharem as notícias. Todos se conhecem. Os elefantes são muito sociais. Eles podem reconhecer centenas de outros indivíduos que compartilham o seu território. A população de elefantes da Gorongosa aumentou de cerca de 100 após a guerra para mais de 700 hoje. Precisamos que este número continue a crescer, porque os elefantes são muito importantes para um ecossistema saudável. Ao derrubar árvores, eles deixam a luz do sol entrar na floresta, permitindo que as plantas cresçam e os herbívoros prosperem. Os elefantes são conhecidos como jardineiros do paraíso, porque espalham muitas sementes de plantas através dos seus excrementos. Assim que caem no chão, os besouros começam a chegar. Para eles, esterco de elefante é um tesouro, cheio de nutrientes para os seus filhotes. Mas eles têm que trabalhar depressa. O esterco desaparecerá em minutos. Eles podem enrolar bolas de esterco 10 vezes superiores ao seu próprio peso. A fêmea colocará seus ovos dentro da bola e a enterrará no local seguro. Ao fazer tudo isto, os besouros de esterco enriquecem o solo e garantem que a gorongosa não fique coberta de esterco. À medida que a estação seca avança, tudo sucumbe ao feitiço do calor. São os chamados dias de cão.
Algumas pessoas chamam-nos de cães selvagens africanos. Mas o seu nome científico é Lincoln pictus, o que significa lobo pintado. Em Moçambique, chamamos-lhes mabecos, que achamos que também é um nome bonito. Esta é a primeira alcateia que temos na Gorongosa há décadas. Os mabecos foram trazidos recentemente da África do Sul para ajudar a revitalizar o parque. Tal como os leões, alguns deles usam coleiras de rastreamento por GPS para nos permitir vigiá-los enquanto se instalam na sua nova casa. Mas nem todos estão contentes com o seu retorno. Durante muito tempo após a guerra, os macacos-cães daqui não precisaram de se preocupar muito com os predadores. A sua população explodiu e eles começaram a agir como se fossem os maiores. Mas os mabecos estão a colocá-los de volta no seu lugar. Isto foi apenas um aviso. Os mabecos geralmente não caçam macacos-cães. O risco de ficarem feridos simplesmente não vale a recompensa. Eles preferem antílopes pequenos ou médios. E a alcateia normalmente precisa apanhar um todos os dias. Antes da caçada, eles realizam o que parece ser um cerimonial de saudação. Esse ritual barulhento reforça os seus fortes laços antes de embarcarem numa missão potencialmente perigosa. Às vezes, as caçadas podem resultar em ferimentos graves ou até em mortes. Enquanto o sol se põe, a sua líder, a fêmea alfa, decide que é hora de seguir em frente. Ao contrário dos leões, que geralmente esperam emboscados, os mabecos são predadores. Com pernas longas e constituição esbelta, eles estão preparados para velocidade e resistência. Eles enxotam as presas e procuram as mais fracas. Para impedir os predadores de as caçar, as presas mostram a sua força e aptidão. Eventualmente, uma chama a atenção deles. Quando o grupo principal começa a perseguir,
Outros flaqueiam a presa, cortando as rotas de fuga. Se os primeiros caçadores se cansam, são substituídos por pernas mais frescas, até a presa ficar exausta. Graças ao poder da alcateia, os mabecos tornaram-se os carnívoros mais bem-sucedidos de África. Mas, com menos de 6.500 restantes em plena natureza, eles também são os carnívoros mais ameaçados da África Austral. Em muitos países, os grandes espaços naturais de que precisam estão a desaparecer. Mas aqui na Gorongosa, eles têm muito espaço para deambular. Podemos ver que eles decidiram que a Gorongosa é um ótimo lugar para chamar de casa. Estes são alguns dos primeiros mabequinhos nascidos aqui desde há décadas. Cada um deles é uma nova esperança para a Gorongosa, mas também para a sua espécie. Eles nasceram numa família amorosa e leal. Ainda que os filhotes normalmente pertençam à fêmea alfa, todos os membros da alcateia ajudam a cuidar deles. Aos 3 meses de vida, eles juntar-se-ão ao grupo na caça. E serão os primeiros a comer em cada refeição. Sentimos que a Gorongosa ficou muito mais selvagem com estes belos e poderosos predadores de volta. Eles são uma parte muito importante de um ecossistema saudável. Nas selvas de África, geralmente são os grandes animais estrelas, como os mabecos, que recebem toda a atenção. Mas, na verdade, são realmente as criaturas menores que fazem muito do verdadeiro trabalho num ecossistema como este. O famoso biólogo Edward O. Wilson, que visitou a Gorongosa por 3 vezes, chama-os as pequenas coisas que governam o mundo.
A Gorongosa tem 400 mil hectares de área selvagem que depende de um grupo específico de insetos. Térmites. Tal como um oásis no deserto, as termiteiras estão cobertas de árvores e plantas. E são um refúgio para animais, aves e outras criaturas. São pontos críticos de biodiversidade. Cada colônia abriga até 1 milhão de térmites incansáveis, todas a trabalhar para reciclar material vegetal morto. E toda a paisagem está repleta de termiteiras. Eles são realmente os heróis desconhecidos da Gorongosa. Mas todo herói tem um inimigo de estimação. As formigas matabele devem o seu nome a uma tribo de ferozes guerreiros africanos. Significa homens do escudo comprido. Mas quem assim chamou estas formigas não percebeu que são todas fêmeas. Todos os dias, por volta de 1000 formigas guerreiras saem de cada ninho para caçar. Depois de encontrar uma colônia de térmites, elas procuram uma maneira de entrar. Elas lutam e passam por térmites guerreiras e ocasionalmente sofrem baixas. Mas elas raramente saem sem as suas presas. Toda esta comida servirá para alimentar as larvas de formigas no ninho. As formigas terão como alvo uma colônia diferente na próxima vez, permitindo assim que esta tenha a oportunidade de se recuperar. Dessa forma, formigas e térmites mantêm-se em equilíbrio há milhões de anos. E durante todo este tempo, ambas foram caçadas por um inimigo comum. Um dos animais mais esquivos e misteriosos da Terra. O pangolim terrestre. Ele usa seu poderoso olfato para encontrar térmites e formigas no subsolo. A sua língua pode ter até 40 centímetros de comprimento, mais do que seu torso. E a sua saliva é realmente pegajosa, perfeita para apanhar as suas presas. Um único pangolim pode comer 20.000 formigas e térmites por dia. É um importante regulador da população de insetos do parque. Tudo desempenha um papel importante neste ecossistema. Isto faz-me lembrar algo que um dos nossos anciãos diz. O espírito de uma árvore é a sombra. O espírito do capim é o orvalho. Tudo é útil.
tudo fala. No final da época seca, os hipopótamos e os crocodilos recuam para as águas mais profundas do Lago Uremo. O lago é o ponto mais a sul do Grande Vale do Rift de África. Nesta época do ano, diminui para apenas 1/10 do seu tamanho durante a estação das chuvas. Mas nunca seca. É alimentado durante todo o ano por rios que fluem da Serra da Gorongosa, a 50 km a noroeste do lago. Esta serra é um lugar sagrado. O povo da Gorongosa acredita que foi criada por Mulungu, por Deus, muito antes dos nossos antepassados nascerem. É o lar de espécies que não são encontradas em nenhum outro lugar da Terra. A floresta tropical no cimo da serra recebe 2 metros de chuva por ano. Como uma esponja, liberta-a lentamente ao longo do ano para o parque. Sem ela, muitos animais aqui embaixo lutariam para sobreviver no final da época seca. Mas a água da serra não atinge os rios sazonais na zona sul do parque. À medida que secam, eles tornam-se um festim de tudo que se pode comer de peixe. Os incêndios florestais durante a época seca acendem-se por todo o parque, limpando a terra de todo o capim morto
e preparando o solo para a magia da chuva. Felizmente, a estação das chuvas já não tarda muito, mas para muitos dos fracos, idosos e doentes, as chuvas não chegarão a tempo. Esta é apenas a maneira da natureza garantir que apenas os mais fortes irão sobreviver. Mas, nos últimos anos, as chuvas chegaram tarde, ou não chegaram de todo. Sabemos que estamos a viver tempos estranhos. O clima está a mudar. Todos sentimos que o mundo está desequilibrado. Portanto, precisamos nos preparar para o futuro. Precisamos de ser resilientes, fortes e prontos para nos adaptarmos. Os cientistas dizem que lugares vastos e naturais como a Gorongosa nos irão ajudar a superar os desafios futuros. Eles serão o nosso abrigo contra as tempestades. O povo da Gorongosa compreende esta ligação entre natureza e clima. Nesta época do ano, eles fazem uma oração e dizem: Miti baibuerese mitambo. Isto significa: podem as árvores chamar as nuvens. As primeiras chuvas despertam os sapos africanos do seu longo sono subterrâneo. Após um ano de hibernação, eles só têm uma coisa em mente: os machos preparam-se, tentando atrair as fêmeas exigentes. Mesmo depois que um casal começa a acasalar, os machos rivais tentam terminar o romance. Todo este ruído alerta os predadores.
como este lagarto varano. A estratégia de reprodução em massa dos sapos-boi significa que eles sempre superam os predadores. E há muito mais sapos-boi por vir. Uma única fêmea pode produzir cerca de 4.000 ovos. Em pouco tempo, a lagoa está cheia de girinos. E, depois de apenas 3 semanas, eles completarão a sua incrível metamorfose. Uma nova geração começa sua jornada na Gorongosa. Nos próximos 3 meses, as chuvas irão rejuvenescer o parque. O Lago Urema ficará 10 vezes maior, expandindo-se para 100 km². E todos os rios e lagoas ficarão cheios a transbordar. Em pouco tempo, a planície de inundação ficará coberta novamente com capim fresco. Nesta época do ano, reunimos-nos novamente para agradecer aos nossos antepassados pela bênção da chuva e pelo presente da vida. E começamos mais um fantástico ano em Gorongosa. Para nós, este lugar antigo não é apenas um parque nacional. É o lar dos nossos antepassados e dos nossos animais totems. É uma terra sagrada e temos o dever sagrado de a proteger. O régulo de Tambarara, na Serra da Gorongosa, diz: os espíritos são como o vento. Eles estão contigo onde quer que tu vás. Consegues ver o vento? Consegues segurá-lo na tua mão? Os teus espíritos caminham contigo. Fazes parte da sua família.